Uma das principais características que faz um trader ser bem-sucedido e ganhador de dinheiro nesse mercado é preparar a semana. É você ter clareza dos pontos que você quer comprar ou vender, seja índice ou seja dólar, você precisa ter ali um norte, um plano bem estruturado. Eu uso o domingo para poder traçar, ver como foi o mercado nas semanas anteriores, o que eu posso esperar dele nessa próxima semana que vai vir. Assim eu consigo ter um norte do que eu posso fazer caso o mercado suba ou o que eu vou fazer caso o mercado caia. Eu já deixo pré-estabelecido, isso é muito importante, porque a maior parte das pessoas não faz esse estudo, vem completamente despreparada na segunda-feira, aí 9 horas da manhã o pregão abre, ela fica completamente perdida, não sabe se compra, não sabe se vende, não sabe quais são as regiões de valor e muito provavelmente vai lá seguir recomendações dos outros e não tem muita certeza do que está fazendo. Vai fazer parte da massa, vai fazer parte da maioria, sem consistência e muito provavelmente não vai alcançar os resultados que sonha e que precisa. Então eu vou te ensinar no vídeo de hoje o que eu faço no domingo. É muito simples, mas extremamente eficiente para poder planejar e projetar minha semana. Para índice, para dólar, para a própria Ibov e etc. Eu vou te convidar a vir à tela do meu computador, onde nós vamos fazer junto essa preparação para que você esteja pronto para a semana que vem aí, fechou? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da websérie 10 anos em 1. Hoje, eu esqueci o número do vídeo, mas sejam todos muito bem-vindos. Fala, rapaziada, Paulinho Lima na área, você que está chegando aí agora, eu conto com a sua inscrição e com o seu like se o vídeo for relevante, fechou? Vamos para a tela aqui do meu computador, onde eu quero te mostrar primeiro, não o gráfico do dólar, vamos começar aqui por Ibov, para que a gente consiga planejar e projetar. Diferente do que quando você aprende ali por análise técnica, eu não estou esperando uma identificação de o que esse candle fez aqui e para onde que o mercado vai. Eu tenho uma lógica diferente, que assim, saber o que aconteceu no passado é possível e o gráfico registra e deixa isso muito claro para a gente. Saber o que vai acontecer no futuro ou tentar projetar e adivinhar o futuro, cara, é mais complicado e deixa você suscetível ao erro. Então, ao invés de tentar adivinhar, olha, esse candle fez isso, agora ele vem para cá, eu traço um panorama sobre a seguinte visão. Se o mercado está aqui, se ele vier para cá, o que eu vou fazer? Se ele vier para cá, o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu deixo muito claro são as zonas de suporte e resistência, que é onde está ali o Smart Money ou o Dump Money, que é o quê? É os pontos de liquidez. Cada um tem um nome para chamar isso daqui. Suporte, resistência, enfim, tem um monte de nomes e características dessas regiões. Mas sim, eu presto atenção em cima de todas elas. Por quê? Porque a minha análise, a minha técnica parte do princípio de comprar o mercado quando ele está barato, certo? E vender o mercado quando ele está caro. Se eu tenho esse princípio como regra, eu compro quando está mais barato e eu vendo quando está mais caro, eu preciso ter um parâmetro. Por exemplo, o Just no mercado de dólar é 1% para baixo, 1% para cima de várias derivações, certo? Mas aqui no mercado de índice, o que eu preciso? Eu preciso identificar aquilo que eu sempre ensino para vocês aqui, que é o quê? Onde? Aonde que eu estou comprando e aonde que eu estou vendendo. Aonde que esse mercado vai estar caro, aonde que esse mercado vai estar barato. Aí eu quero que você responda aí para mim, presta atenção e responde. Onde que esse mercado fica barato? Segundo a ótica, aqui, a 102 mil, para um período aí dos últimos meses, 102 mil ele está barato. E 118, 120 mil, ele está mais caro, certo? Então eu vou procurar, na contrapartida do que a maior parte das pessoas te ensinam ou te mostram, que é o quê? Comprar quando está subindo e vender quando está caindo, eu ganhei dinheiro fazendo justamente o contrário. Comprar quando está caindo e vender quando está subindo, mas de maneira inteligente. Por quê? Não é que o mercado subiu, eu vou sair vendendo. Eu preciso que me mostre zonas anteriores de rejeição de preço, ou seja, onde tem vendedores, e zonas anteriores que tem rejeição de preço na venda. Ou seja, entra compradores, tá bom? Isso aqui, então, Ibov, nessa semana, se ele chegar próximo a 102 mil, eu vou trabalhar uma compra, vou procurar ações para comprar. Se ele chegar próximo a 120 mil, eu vou estar procurando vendas, certo? Paulinho, mas ele está no meio do caminho, né? No extremo, talvez não chegue nem um lado nem o outro. No meio do caminho é o pior lugar para você fazer negócios. Por quê? Se você tem uma estabilidade de preços, se você não tem um desequilíbrio, está no meio do caminho. Uma região ruim, porque você não sabe precificar se está caro ou se está barato. Se você identificou que 120 é caro e 102 é barato, junto aqui comigo, a 108 é o quê? A 108 é meio do caminho, região de pular fora. Então, para Ibov, eu vou esperar, continuar aguardando essas duas regiões aqui. Uma tomada de posição na banda inferior e uma tomada de posição
talvez eventual na banda superior, tá bom? Sabendo muito claro que aqui a 95 eu tenho uma outra região que eu também poderia trabalhar comprado, tá? Então eu deixaria lá marcado. Obviamente eu faço uma questão de colocar alarmes, etc. Eu já tenho isso daqui pronto em outro lugar. Estou colocando aqui só para vocês. Você pode clicar com o botão direito aqui, ó, deixar a sua linha lá e clique em alarme de rompimento. Se o mercado chegar lá e você estiver distraído, ele vai te avisar, tá bom? Então essa seria uma possível análise para Ibov. Diferente do que algumas pessoas podem achar estranho. Falam assim, pô, Paulo, mas você não vai projetar para onde o mercado vai? Eu não quero projetar para onde o mercado vai. Eu quero projetar o que eu vou fazer se o mercado chegar em algum dos lugares. Diferente do que as pessoas fazem, que é falar, o mercado se subir. Não. Se subir, ótimo, eu vou procurar uma venda. Se cair, ótimo, eu vou me posicionar na compra. É uma visão diferente, que foi uma visão que me trouxe aí para ganhos de maneira consistente, que é não tentar projetar para onde o mercado vai, e sim projetar o que eu vou fazer caso ele faça para cima ou para baixo. A mesma lógica aplicada para mercado de dólar. Quem acompanha esse canal aqui já viu essa análise, até essas caixinhas aqui que acharam interessante, tá? Que eu faço e deixo marcado. Alguns vídeos atrás eu falei, pessoal, se o dólar chegar próximo a 5, a 4,90, eu vou atuar e procurar uma compra. Deixei marcado, deixei falado aqui, assim como nos extremos da banda de cima, eu trabalharia uma venda, tá? E aí o que acontece? Quando o mercado de dólar chegou aqui nessa região, a maior parte das pessoas estava lá, nossa, agora vai para baixo de 4, não sei o quê, e depois houve aí uma movimentação política que projetou o mercado para cima. E aí as pessoas ficam lá justificando, falam, ó, tá vendo, a política, fudeu o negócio. A grande questão é, se você tiver envolvido lá na corrida dos ratos, você não vai perceber, porque você vai ficar lá a vida inteira procurando notícia, manchete, para justificar. Agora, quem prestou atenção nessa região de liquidez aqui, do dia 9 de junho de 2022, aqui, de 28 de agosto de 22, aqui de 7 de novembro de 22 e de novo aqui de 3 de fevereiro de 23, conseguiu projetar aí uma excelente entrada com um risco-retorno muito baixo e uma razão ali que já deu até final de trade, tá bom? Tá bom, Paulinho, mas passou. E agora? Você vai fazer só lá na banda de cima? Obviamente que não, tá? A gente se encurtar isso daqui, a gente consegue perceber que o mercado ele vai deixando micro-regiões menores para que se trabalhe uma venda, né? Igual aqui, nessa região aqui de cima, aonde foi no mesmo ponto de liquidez aqui de baixo que aconteceu o trade, eu trabalharia sim uma venda aqui por volta da região do 5,257, 5,25 dólares pronto, tá bom? Então amanhã, mercado abriu, subindo. Chegou lá numa região de Just, lá para 2%, a 5,280, ou no próprio Just, ali de 1%, a 5,230, eu trabalharia sim uma eventual venda. Claro que se eu quiser uma venda maior aqui nessa região, eu preciso ter um stop maior, que seria uma venda de swing. Se eu quiser ter uma venda menor para intraday, eu posso seguir ali fielmente o que preconiza o Just, tá bom? A grande questão é o quê? Não é a técnica que eu vou utilizar, é a leitura da região que eu vou utilizar. Aqui, eu não vou estar procurando uma compra, certo? Por quê? Porque é uma zona que me mostra venda. Da mesma forma como aqui embaixo, nessa região, é proibido vender. Porque é uma região que me mostra compra. Se você acredita nos princípios lá de ondas, etc., você acabou de vender o mercado aqui no rompimento dessa região. Se isso daqui fosse considerado uma onda 1, essa aqui 2, essa outra aqui a 3, você teria vendido ali a 5,47 dólar futuro. Diferentemente, eu prefiro vender dólar aqui a 5,100, 5,200, 5,300. É uma ótica distinta, diferente aonde eu quero o quê? Eu quero vender preço, eu quero vender região e não vender mais barato, eu quero vender mais caro e não seguir na lógica do telefone e vender algo mais barato. Então, para amanhã, você pode perceber aqui, quem acompanha esse canal e acompanha os conteúdos gratuitos aqui, que uma região de Just colocada ali em cima a 5,230 faz todo sentido. Mas eu preciso prestar atenção nessa região também. Por quê? Porque mais para cima é uma região de maior valor. Então, eu tenho que estar pronto e preparado para trabalhar ali uma venda maior ou até mesmo duas vendas, tá bom? E aí você vai se perguntar, pô, Paulinho, mas e aí? Eu espero por essa aqui de cima, eu faço essa aqui de baixo, qual que eu faço? Na verdade, não existe uma regra. Ninguém sabe para onde que o mercado vai. Eu vou sempre pela questão da tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Que é o quê? Quando eu perco,
eu perco pouco, quando eu ganho mais, certo? Vamos falar então um pouco de índice, na mesma lógica, eu presto atenção no índice futuro, que agora nós falamos do Ibov, agora nós vamos falar de índice futuro. Tá vendo que aqui, ó, durante o dia eu faço várias marcações de micro-regiões, que é exatamente, eu também deixei isso aqui nesse canal, que era o quê? Falava-se sobre índice se ele tivesse um recuo até aqui. A maior parte das pessoas na euforia, na FOMO, foi lá comprando o índice aqui. Falei, pessoal, talvez seja mais interessante vocês esperarem o recuo. Aqui deu um trade legal, o mercado voltou a cair, e agora? Eu espero esse mercado aonde? Mais uma vez, igual a gente viu lá em Ibov, se eu espero o índice aqui a 102, índice futuro para um trade maior, eu estaria esperando ele aonde? Vocês podem parar, pensar e responder. Eu estaria esperando o índice futuro naquela região ali do 105. Perceba que eu tenho algumas regiões que elas ficam até um pouco mais complexas, abre um pouco mais o leque. Isso se dá a questão da volatilidade, tá bom? Por quê? Porque a volatilidade está muito alta, então eu tenho aqui uma mínima a 106, algum tempo depois eu tenho uma mínima a 103, depois a 104, então ele não está muito preciso. As pessoas que quiserem fazer trades comprados nessa região aqui vão ter que ter essa flexibilidade aí de algo próximo a 4.000 pontos. Pô, Paulinho, mas 4.000 pontos é muito para mim no day trade. É óbvio que eu não estou falando de day trade aqui, eu estou falando de swing trade. Para day trade, você vai prestar atenção nessas regiões. E aí, mais uma vez, você vai por quê? Tentativa e erro. Como, por exemplo, se você vier aqui, ó, pô, a 106 eu tenho um ponto lá, tem uma região interessante, vou trabalhar uma compra. Se funcionar, beleza, você ganha muito. Se perder, você perde pouco e vai para onde? Você vai para a próxima, aonde? A 105,060. E qual que é a próxima depois? 103 e por aí vai. Eu sempre presto atenção nas regiões, aonde que eu quero trabalhar o mercado comprado ou vendido. E se esse mercado subir lá 6.000 pontos e voltar para 115? Pô, ali eu não vou trabalhar uma compra, eu vou trabalhar uma venda. Por que eu vou trabalhar uma venda? Porque o fluxo de comprados e vendidos me mostra que eles estão nas polaridades opostas. Aqui embaixo tem compradores e aqui em cima tem vendedores, certo? Então, se eu tenho essa lógica, se o mercado estourar isso daqui e continuar subindo, sem problema, eu vou pela probabilidade. Eu perco pouco se tiver errado a minha projeção e ganho muito se tiver certo. E aí eu vou olhar para qual região? Para essa aqui de cima. Pô, o mercado que saiu de 108 veio aqui para 122. Concorda comigo que é bem pouco provável que ele passe reto, que ele passe direto? Assim eu faço com os meus trades. É pouco provável. Eu não quero que ele venha aqui a 122 e caia lá para o 103 para eu ganhar 19.000 pontos. Eu quero um pequeno pedaço, uma pequena fatia. Eu quero vender ele a 122, comprar ele a 120. Eu não quero o bolo inteiro. Eu quero uma pequena fatia. No mercado financeiro passam-se bilhões por dia. E, obviamente, se você aprende a pegar uma pequena fatia de maneira estratégica e contra a manada, os seus trades ficam mais fáceis e você fica mais eficiente. Então, para índice futuro, cara, eu estou prestando atenção nele o quê? Exatamente aqui, ó. Eu preciso que ele venha para 105 ou para 114. Ah, Paulinho, mas eu vou encurtar isso para o day trade. Vamos encurtar isso para o day trade? Eu preciso que ele respire pelo menos até 113. Porra, é muito. Cara, não é. O mercado financeiro não é muito. Ele caiu em 2 dias. Aliás, 2 dias. 2 dias ele caiu 5.000 pontos, praticamente. E aí você vai me falar que é pouco provável que ele volte? Não, não é pouco provável que ele volte. Agora, eu te falo o seguinte, se ele sai de 108, olha aqui, ó, se ele sai de 108 e vem chegar aqui em 113.400 e você tem lá um candle, um fluxo, seja lá o que for, você acha que não existe uma brilhante oportunidade de você pegar uma pequena fatia do bolo, ao invés de ficar lutando, vendendo, comprando, você trabalhar de maneira estratégica? Assim pensa um trader estrategista. Ele quer se dane se o mercado está subindo ou está caindo. Por isso que eu não estou preocupado se vai subir ou se vai cair. Ele está prestando atenção nos pontos, nas regiões, nas confluências, no contexto geral, para que seja o quê? Menos trades e mais dinheiro. Menos trades e mais dinheiro. Lembrem, eu quero que... nós temos aqui 14 minutos de aula. Eu quero que comentem para mim, quem estiver realmente comprometido com a mudança, uma frase que é extremamente importante e interessante para que você entenda. Isso daqui, mercado financeiro, essa telinha que está aqui, não é sobre trade, é sobre risco. Comenta para mim aqui embaixo se você está até agora aqui. Não é sobre trade, é sobre risco. Comprar ou vender é muito simples, qualquer um faz. Agora, calcular uma diferença de falar assim, cara, eu vou vender aqui em cima porque meu risco é menor e meu ganho é exponencial, meu ganho é muito maior. Você faz mais sentido, você começa a calcular e você entende que não é sobre trade. Vou falar bem pertinho aqui do seu ouvido. Não é sobre trade, é sobre risco. Fechou? Isso muda os seus resultados.
de verdade, falando sério, olhando dentro do seu olho, presta atenção, porque o mercado financeiro é muito mais realmente sobre risco do que sobre trade. Comprar ou vender é fácil. Agora, calcular, são poucas pessoas que têm essa habilidade de fazer, de ter o feeling. Cara, aqui faz muito sentido, porque meu risco é baixinho, meu retorno é muito maior. Se eu errar, pouquinho. Se eu acertar, eu estouro. Fechou? Valeu demais, bom domingo. Se programa, se projete para essas regiões, para esses preços, para esses pontos, como por exemplo, todos esses que a gente traçou aqui agora, faz sentido você começar a analisar e prestar atenção na sua palavra. Onde? Valeu demais, eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Tchau!